Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho um convidado especial aqui que vai participar comigo, já vou trazer ele aqui. Fala, João, beleza? Opa, pessoal, tudo bem? Fala, Caio. É um prazer estar falando aí com você e com sua audiência. Massa, prazer também estar falando contigo. A gente vai se conhecer um pouco mais nesse bate-papo. E nesse vídeo aqui, galera, a gente vai trocar uma ideia sobre vários assuntos. A ideia é a gente falar sobre três assuntos principais. O primeiro deles, no code, o segundo, dados e o terceiro, mercado de trabalho. Mas eu falo que é a ideia porque nesse formato aqui a gente vai fazer um bate-papo bem solto, bem descontraído. Não sei se vai dar tempo da gente cobrir tudo se a gente vai nessa linha reta, mas a gente vai tentar. Logo mais já vou pedir para você, João, se apresentar aqui, mas a gente quer, né, te conhecer também. Mas antes da gente começar com aquele clichê, né, da introdução, contando a sua história, a gente vai te ouvir com certeza e eu estou bem curioso para conhecer mais sobre a sua história também. Uma dúvida, uma curiosidade, assim, queria saber como que foi para você entrar nesse universo no code, como que foi o início aí do contato, primeira vez que você descobriu sobre no code e tudo mais, para a gente já começar trazendo um conteúdo para a galera que está pensando, né, se vai começar a aprender ou vai se identificar de alguma forma também, né, da forma como conheceu o no code pela primeira vez e começou a utilizar ferramentas no code. Beleza. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o João Coelho. Eu trabalho com então, assim, começar com o no-code, para mim, foi uma saída, digamos assim, para tentar uma ideia de tentar fazer uma ideia de startup, né, criar uma startup. Então, eu sou engenheiro civil, mas eu trabalhava há muitos anos com análise de dados, com ferramentas tradicionais, tipo Power BI, de análise de dados. Legal, Eh, então eu tinha um conhecimento, uma proximidade com a tecnologia e um conhecimento com essa ideia da lógica do back-end e tudo mais. E aí eu estava buscando uma ideia, alguma ferramenta que conseguisse me auxiliar na criação de front-end, né, então, assim, de complementar essas skills que eu tinha. E aí surgiu nessa aí no meio da pandemia, né, eu estava conversando com alguns amigos, a ideia de ter uma startup, de abrir um negócio e tudo mais, e no momento que a gente vivia do digital, de todo mundo em suas casas, surgiu a ideia de criar uma aplicação, e aí por eu ter essa proximidade com a tecnologia, eu acabei buscando, tomando a frente para criar um aplicativo, né, e como eu não tinha conhecimento nenhum, a solução que veio à tona, né, fazendo algumas buscas na internet e tudo mais, foi o Bubble e essas plataformas no code que você conseguiria rapidamente, sem muito conhecimento técnico, nessa promessa, né, de que você conseguiria, chegar e ter um produto, ter algum entregável, né, então ter alguma coisa que você conseguisse desenvolver. Então foi nesse contexto aí, meio conturbado de pandemia, de trocando ideias, querendo criar alguma coisa, que legal. acabou surgindo a primeira vez, o primeiro contato com essas ferramentas no code para o desenvolvimento web. Legal, legal, muito bacana. E acho que para muita gente é um cenário comum, assim, para mim também foi nesse intuito, né, quero criar uma ideia de negócio, quero criar uma startup, um aplicativo, um software, alguma coisa, e aí a gente vai buscando na internet formas de fazer isso acontecer, e aí acaba esbarrando nas ferramentas no code, descobrindo e tal, e se interessando mais pelo assunto indo atrás. Então para mim também foi mais ou menos nesse sentido. Legal que você, eh quis criar uma startup, depois a gente pode comentar até se, deu certo, como que foi esse caminho, se a startup está rodando até hoje, Eu mas adianto que não, não? que eu adianto logo que não. Que foi Legal. uma ideia que eu comecei com um projeto pessoal e tudo Aham. mais, a gente, trocou algumas mensagens com amigos para tentar não sei o quê, criei um primeiro esboço, um MVPzinho e tal, mas terminou que nunca saiu do papel e acabou que o tempo foi passando, né, então assim, o que me tirou dessa primeira ideia, desse início lá, foi basicamente o conhecimento que eu adquiri, né, então assim, uma nova habilidade de como incrementar aqueles conhecimentos que eu tinha para
para um back-end, agora com algo para front-end, né. Legal, legal. E depois bom, vamos entrar mais nesses assuntos aí do projeto e tal, dessa descoberta do no code, como foi essa jornada, mas acho que é legal você se apresentar também, para a gente dar mais um pouco de contexto. Eu quis só quebrar aí um pouco esse papo para a gente já engajar em algum assunto diferenciado, mas, claro, se apresenta aí, conta um pouco de quem é você, seu background, enfim, para a galera também te conhecer um pouco mais. Beleza. Pois é, eu já comecei aqui me apresentando um pouco, né, o meu nome é João Coelho, eu sou engenheiro civil, né, mas, então, o que é que isso tem a ver com a tecnologia, é o que sempre começa com a pergunta, assim, o como é que eu vim parar aqui nesse meio. Mas de toda forma, assim, a tecnologia sempre teve uma certa relação comigo, né, eu sempre gostei muito de aprender essas ferramentas e tal. Então, desde quando eu estava ainda na graduação, eu comecei estagiando com análise de dados, com, ferramentas de Big Data e Power BI e Tableau e essas e demais aí. Você Então chegou a assim, usar essas ferramentas aí por causa da engenharia civil ou algum outro motivo? não, não. Na verdade, quando eu estava ainda na graduação, eu comecei a estagiar em uma empresa que prestava consultoria de BI para Hum, empresas aqui de Fortaleza. Eu falo ah, ainda não falei, né, eu sou do Ceará, então legal. eu moro aqui em Fortaleza, e então eu comecei trabalhando nesse contexto, né, tipo, eu prestava serviço, tinha um amigo que eu tinha conhecido na faculdade, que ele tinha indicado esse estágio, e aqui essa ideia do mercado de consultoria ainda estava um pouco incipiente, então era uma oportunidade diferente, né, que eu estava a fim de conhecer, né, aí eu comecei a trabalhar com isso, com um pouco mais de programação e tal. Então, assim, na faculdade, né, para não dizer que a gente sai mais verde, a engenharia, ela te prepara muito para os desafios e a gente tem cadeiras de lógica de programação, né, eu fiz cadeiras de C, C++. Hum, Eh, claro que, assim, fica ainda muito no abstrato, às vezes a gente aprende o Hello World, a criar algumas coisas em tela, né, então, assim, uma coisa bem clássica. Mas fica aquela: "Ah, nunca vou usar isso", né. Mas de toda forma você tem a lógica da programação, ela fica inserida dentro de você e você acaba utilizando. Além disso também, eu fiz uma graduação no exterior, passei 2 anos, morando na França, que legal. e lá a gente tem contato com é um curso que meio que diferente, aqui no Brasil a gente não tem nada muito parecido, que eles chamam de engenharia generalista, é uma engenharia multidisciplinar, então a gente acaba sentando lá na graduação e vendo um pouco de cada engenharia. E então, assim, eu também nesse momento eu tive um pouco mais de contato com essa área da ciência de dados, de programação e tudo mais, mas tudo assim nesse contexto de graduação, assim, você ainda está aprendendo, você está descobrindo, né, foi realmente no momento que você parte para o mercado profissional é que a gente começa a realmente encarar esses problemas reais e tudo mais, e começa realmente a tratar dentro desses projetos reais, tratar e aprender, assim, como é que você aplica, né, esses conhecimentos. Legal. Então você já tinha um pouco de experiência ali, contato com programação tradicional, código, banco de dados, e já meio que utilizava uma Isso. ferramenta, a gente pode dizer aí, no code, de certa forma, o Power BI também, né, que, né, tem esse É. conceito também de construir de forma visual. E engenheiro também, né, pô, engenharia também vem, né, dessa parte de criatividade, querer construir as coisas, então acho que casa bem aí. Eu sou designer, por exemplo, então tem esse lado criativo de querer criar, dar vida as ideias, essas coisas. Então, meu coach também casa muito bem, acho que com esse perfil, né, pessoas criativas que querem criar E coisas, querem resolver o construir coisas. problema, né, de Isso, querer com certeza. isso, Legal. exato. E essa startup eu fiquei curioso, era do que na época que você estava querendo criar?
eu não vou entregar aqui a ideia não, porque vai que alguém copia, né, ainda não vi Era ninguém. um projeto pessoal, né, você falou? Era um projeto pessoal, uma ideia de negócio era algo relacionado com entregas, só que entrega municipais e tudo mais. Então, eu moro em Fortaleza, mas eu sou do interior do Ceará, a minha cidade natal é Iguatu, e fica a uns 400 quilômetros daqui, então, assim, a gente sempre tem um trânsito entre uma cidade e outra, e ficou nessa ideia de como é que a gente poderia implementar uma tecnologia nesse meio aí, Na área de né, de logística. viagens, na área de logística. Legal, massa. Daí você descobriu ferramentas no code, se interessou pelo Bubble, tentou construir esse projeto, mas aí no fim acabou não seguindo. Foi. Triste fim, eh Normal, assim como é normal, né, faz parte de toda a curva, quem trabalha com essas ideias, assim, com desenvolvimento de startups e de uma forma geral, sabe que tudo parte de muitas ideias mas nem todas elas acabam se concretizando, exato. e faz parte. O melhor é que você consiga errar antes, o quanto antes, para Isso. que você consiga se antecipar e reduzir essas suas perdas, enfim, e você tirar proveito do que você acabou, passando lá, né. Então, assim, foi uma experiência, essa experiência me deu frutos, porque despertou uma nova habilidade, uma nova curiosidade, que depois eu fui me especializando e aí estou hoje aqui trabalhando com isso até hoje. Então, olha só que legal, né. De certa forma, mesmo às vezes o objetivo principal não ser realizado, concretizado, mas é uma etapa, né, um processo nesse caminho aí, e sempre sai várias coisas positivas das experiências que a gente vai tendo, né. Então, você aprendeu várias coisas, desenvolveu uma nova habilidade, então isso tudo é válido. E aí hoje você trabalha como desenvolvedor Bubble, como que é? O que que você tem feito atualmente? Isso. Então hoje eu posso dizer que a maior parte dos projetos que eu tenho pegado são relacionados ao Bubble. Eu trabalho para primariamente para uma empresa no Canadá, Legal. em que eu presto serviço como desenvolvedor Bubble. Mas assim, é claro, né, que assim, quando você pega projetos maiores e tudo mais, você começa a entrar no mercado de trabalho, você vai ver que você não usa só uma ferramenta, você não usa só uma habilidade, você tem que, no dia a dia, quando surgem os questionamentos do que fazer, né, de como produzir um produto real, algo que seja aplicável na realidade, isso acaba te exigindo, te demandando múltiplas, habilidades. Então, assim, eu digo que eu sou desenvolvedor utilizando primariamente o Bubble, Aham. mas, por exemplo, nesse projeto no Canadá, a gente usa bastante uma análise de dados, usa bastante essa habilidade com dados, principalmente porque a gente trabalha quando incorpora uma nova empresa, uma nova organização dentro da aplicação, a gente tem que migrar dados para ela, Hum, dentro tem demandas mensais, demandas semestrais de geração de relatórios, então, assim, precisa de conhecimentos de automação, de, eh, manipulação de dados e etcétera, que a gente utiliza outras ferramentas. legal. Como eu tenho assim, talvez por eu não ser nativamente da área da programação e eu ter essa familiaridade com essas ferramentas no code, eu sempre dou preferência para utilizar essas ferramentas de tal forma que, hoje basicamente tudo fica nessas ferramentas no code e somente em alguns casos mais específicos, assim, que precisa de alguma coisa ou por desempenho ou por enfim, por alguma especificidade que Uhum. o problema exige, a gente acaba escrevendo um código em SQL, um código em Python, um código em R, enfim. Legal, legal, super natural. E bacana que você veio desse background de dados, de Power BI e tudo mais, e agora está trabalhando com ferramentas no code, mas num contexto onde exige uma informação, né, um conhecimento em dados, né, com análise de dados, com manipulação de dados. E falando sobre dados, vamos partir então para essa parte do papo, né. Eh
Cara, o que que você gostaria de comentar sobre essa parte de dados, experiências? Mas antes, na verdade, da gente entrar nisso, eu pensei melhor aqui. Eu queria só para contextualizar a galera, saber assim de ferramentas, que acho que todo mundo fica super curioso, né? Você comentou do Bubble, mas quais outras ferramentas você geralmente utiliza ou gosta de utilizar? E aí a gente entra nessa Uhum. parte de dados. É. Bom, de cara para quem está no universo Bubble e quando vai falar de dados, eles já pensam logo em uma ferramenta que vai incorporar o teu back-end, né, e as mais conhecidas são o Zeno Uhum, e talvez aqui o Supabase, isso. Firebase, né, É. que são as queridinhas aí de quem está nesse universo. E são excelentes ferramentas, né, você consegue com elas ter uma interatividade similar ao que acontece com o Bubble, né, você consegue produzir algumas lógicas dentro do software, sem ter muita demanda, uma curva de aprendizado mais baixa, né. Uhum, Eh mas, assim, quando você fala de análise de dados, movimentação de banco de dados, que você precisa fazer, manipulação de dados, eu uso bastante o Alteryx. Ela não é muito conhecida, assim, eu acho que poucas pessoas, somente quem trabalha realmente com hum. análise de dados que acaba, utilizando. Eu vejo muito utilizada por empresas de consultoria, tipo McKinsey, a BCG utilizando. É uma ferramenta Então, mais parruda, imagino, né? ela trabalha basicamente o Alteryx ela é focada para clientes grandes, né, que têm muitos dados e tudo mais, então ela tem um desempenho bom para Mas é uma essa esse ferramenta tipo de. para gestão de bancos de dados? No fundo ali é o quê? Mais Não, MySQL, não? não, Ou não, não, não. Ela é uma ferramenta puramente de manipulação de dados. Ela uhum. é um drag and drop também, você Ah, monta um tá, workflow legal. e você a partir desse workflow, você, sei lá, você puxa o seu banco de dados lá, um Excel, e esse Excel você filtra determinadas linhas, seleciona determinadas colunas, faz um join com outra tabela, você faz toda a manipulação do seu dado e dá esse output que pode ser uma outra tabela no Excel, por exemplo, ou você pode gerar um API, que essa API vai enviar direto para o seu Hum, banco. Enfim, você manipula o dado da forma como você quiser e tem também ainda mais outras opções de análise mais avançadas que você pode fazer, análise preditiva enfim, tem até gravei aqui um exemplo de uso de caso que eu fiz recente, que era uma previsão de a gente trabalha com entrega na empresa que eu trabalho no Canadá, ela tem ela fornece cesta básicas para algumas pessoas que estão necessitadas, enfim, momento, e, eles estavam com esse: "Ah, eu tenho aqui esses agendamentos, eu tenho aqui essa base de clientes", e aí eu usando essa ferramenta de treinamento de machine learning, para poder prever só dando alguns dados, você uhum. dava o dado lá, dizia o gênero, idade e quantos dependência ele tinha, você consegue prever qual é a chance dessa pessoa necessitar de uma cesta básica ou não. Então, assim, é uma ferramenta que tem uma versatilidade muito grande, você consegue utilizar dentro da sua aplicação ou, enfim, para conseguir antever alguns comportamentos numa análise mais preditiva, né. E assim, é super interessante, né, você consegue com alguns poucos dados, você vê que você gerou um modelo que tem dá uma análise qualitativa e prevê alguns comportamentos do seu cliente, né, e isso aí pode te ajudar, dependendo de qual seja a sua empresa, qual seja o seu contexto, né, de ou se antever a um comportamento do cliente ou até mesmo, se organizar, né, para poder você ter uma logística e tudo mais relacionada ao que você está querendo, fazer. Legal, muito Agora eu massa. confesso que eu esqueci qual foi o início da pergunta lá, né, que Não, você estava primeiro era só para falando. saber as ferramentas. O Bubble, essa que você, falou aí, Alteryx que chama, é isso? Isso, o E você usa Alteryx. alguma outra ferramenta no code também no dia a dia? Então, a gente tem essas de banco de dados, né, a gente usa o Zeno, Sim. tem de no code, aí já
fugiria um pouco, né, seriam outras a gente usa alguns administradores de banco de dados também para conectar um banco Postgre. O Zeno, por exemplo, ele é no Postgre e às vezes você consegue, dependendo do plano que você tem, você consegue se conectar a um gerenciador de banco de dados, e e aí você lá consegue colocar códigos em SQL e tudo mais, Legal. e incorporar. E assim, você como a grande vantagem dessas ferramentas que estão no mercado é que ela consegue uma fácil incorporação, né, uma integração entre essas múltiplas plataformas, tanto na linguagem em high code quanto no no code. Então eu estou fazendo uma coisa no Bubble como front-end, uso o Zeno como back-end, conecto tudo isso com um PGAdmin, escrevo um código em SQL e faço um workflow de automação usando o Alteryx. Então você vê aí que é um Hum, universo meio misturado, sim. tudo se Legal, isso complementando. isso é um ponto bacana, né, e aí agora né, a gente já entrou no assunto de dados, né, invariavelmente, e legal que você tem esse background e é uma coisa que pode trazer bastante curiosidade, né, ainda mais nesses contextos utilizando banco de dados mais complexos, integração entre no code, low code, high code, né, que a gente poderia citar Sim. aí, então fazendo um uso completo ali de várias ferramentas em conjunto. Pelo que eu entendi, o Bubble ele vai ficar mais com a parte do front-end ali, lidando com, o trabalho de expor essas informações ali, interface para você poder visualizar, mexer, alterar, enfim, e aí abastece puxa e abastece um banco de dados e outras manipulações que vão acontecendo, mais ou menos nesse contexto, né? Isso, isso. Claro que assim, não é sempre, né, que você faz isso, mas, o Bubble, via de regra, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de front-end. Algumas vezes até você usa uma es uma estrutura mista, digamos assim, em Uhum. que o Bubble ele tá lá como o seu front-end, alguns back-ends ficam lá ainda, né, alguns bancos ficam lá, Sim, outros que são maiores e que demandam maior capacidade de servidor e etcétera, até mesmo para reduzir custos, você pode migrar só parcialmente. Então, assim, quando ah, você legal. está falando: "Ah, o meu back-end está no Zeno, ou está no Bubble, ou está no Supabase, ou está não sei aonde", não precisa ser 100%, né. Então, assim, quem está utilizando aí, quem está pensando em migrar o banco de dados e não sabe onde escolher, né, pode primeiramente pensar dessa maneira, né, tipo, não necessariamente precisa estar tudo 100% num canto só, né. Claro que depende muito de cada negócio, de cada situação, Sim. mas uma solução que é super viável é você transformar isso em uma estrutura mista, né, em que você parte do seu banco pode estar hospedado no Bubble, porque é muito mais fácil você desenvolver nativamente, lá tá tudo, Sim. naquela Tem linguagem essa bem opção lá, né, por simplificada. que não aproveitar, mas para algumas partes pode fazer Exatamente, sentido daí ter uma solução, à parte, enfim, aí o exatamente, contexto vai exatamente. vai dizer. Até porque, assim, quando você trabalha com um banco maior, né, que tem um números de linhas bem maior, de milhões de linhas e tudo mais, quando você fala em bubble, né, você tem um comprometimento do servidor, Uhum. então, assim, você invariavelmente, você precisar fazer um update de uma criar uma nova coluna, eu preciso dar um update em 1.000.000 de linhas. Quem trabalha com Bubble sabe quão difícil é fazer isso, quanto tempo leva e quão custoso é isso, né. Então, Sim, assim, às vezes quando você tem alguns bancos grandes, né, com grande volume ou grande movimentação, ou que precisa de uma performance especial e tal, esses aí são os mais indicados para você hospedar isso em outro servidor, alguém que tenha uma proposta somente para o back-end e consiga entregar esse resultado. Então, assim, quem está começando, né, quem gosta está curioso em saber como fazer uma migração e tudo mais, eu aconselho que você comece vendo essa parcial, essa migração parcial, até porque quando você trata de migrar de um banco para outro, né, você está trabalhando exclusivamente no Bubble e você começa a migrar para um back-end externo, você vai ter que trabalhar a ferramenta, o teu front inteiro, reescrever a todas as chamadas que você tem que fazer. Então, assim, muda um pouco a lógica, muda um pouco, os desafios são outros,
e de repente para você talvez não vale a pena você migrar tudo, né, porque, você está acrescentando mais engrenagens na tua ferramenta e obviamente isso torna um trabalho muito mais Uhum. difícil, mais, pra você criar uma nova feature, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter uma lógica mais refinada e tal. O ideal Então, seria fazer uma migração progressiva e gradativa, né, assim, pedaços mais isso. importantes primeiro e Isso, vai geralmente escolhe eu quero esse banco está muito grande, eu estou gastando aqui $500 só de workload Unity e uhum, tal, isso está me dando um gasto muito grande. Você descobre quais são os processamentos relacionados a isso, você vai lá, pega essa feature aqui que é o que está dando essa dor de cabeça, e migra só essa feature, né. E uhum, aí você vai maturando, você desenvolve aquilo isoladamente, você vai lá, migra aquele banco isoladamente, você faz as integrações que, obviamente, por ser apenas uma feature, vai estar relacionada a um número menor de interações, um número menor de API e tudo mais. Então é tudo mais simples, você consegue entregar e você ainda consegue ter a habilidade do Bubble de rapidamente continuar fazendo consultas no banco, de fazer, o desenvolvimento muito rápido de funcionalidades e tal. E, enfim, eu acho que, via de regra, essa é uma solução bem robusta, assim, ela traz muitos benefícios, né, porque ela une legal, os 2 lados, tanto as vantagens do Bubble quanto de outras ferramentas especializadas em back-end, né. massa, massa. E você tem alguma dica para otimização de desempenho, alguma coisa que você acha que pode ser rápido, fácil, assim, de dar de dica para o pessoal que está nessa situação? Eu acho que a melhor dica é essa daí, né, você identificar quais são os seus processos que estão, e falando aqui exclusivamente de banco de dados, tá. Então, assim, quais são os seus processos que estão consumindo muito recurso de servidor, que estão tendo algum problema de desempenho, alguma queixa nesse sentido. Tenta identificar isso, tenta identificar isolar esse problema no sentido de qual é que é a feature que está relacionada com isso, Uhum, e tenta procurar, se o problema do Bubble, porque eu não estou me entregando essa performance que eu quero, ou se eu estou tendo um custo muito grande de servidor, ou se qualquer outro tipo de manipulação de dado, isso está, é muito difícil, né, fazer no Bubble, tenta isolar isso, pegar esse banco, migrar para um back-end externo e tentar fazer apenas esse módulo, né. uhum, E aí com isso você vê o desempenho, se você trabalha em cima desse módulo específico, porque com certeza, você consegue ter uma melhora do custo, né, de workload units, você uhum, consegue ter, uma entrega de desempenho porque, assim, nem tudo são flores, né, então, assim, quando você fala dá o exemplo do Zeno, por exemplo, uhum. se você está trabalhando tudo com Bubble e você migra para o Zeno, algumas das atividades que você faz, algumas dessas consultas, você tem que imaginar que agora são em servidores separados, Sim, distantes e tal. é Então, uma as pessoas solicitação pensam que de API ali no é. banco de dados externo. A pessoa pensa que pelo fato de estar migrando para o Zeno, que o Zeno é melhor nessa performance, não sei o quê, show, mas nem sempre, porque algumas consultas que são, só pontuais, pequenas e tal, o Bubble ele vai te entregar uma performance melhor do que no Zeno, porque o servidor Já estão em tá lá. locais diferentes, né, já está lá, já está lá. Agora quando você tem sei lá, você botou no front lá um grupo repetidor que faz uma consulta com não sei quantas mil linhas e tudo mais, Uhum, aí obviamente um servidor que vai estar especializado nessa entrega de um maior volume de dados, ele vai te entregar mais rápido e você vai conseguir ter um desempenho, superior, né. Então, assim, cada caso é um caso, né, mas via de regra você tem que ponderar essa facilidade de construção, você pondera o que está prejudicando o seu aplicativo, porque se o time que está ganhando não se mexe, né, então, assim, se está rodando direitinho tua não aplicação, se mexe. está rodando tudo certinho, não, deixa lá quietinho e tal. Agora quando tu começa a ter um crescimento da tua aplicação e ela começa a ter problemas de performance e tal, aí você mexe naquele núcleo que está tendo uma enfim, esse problema isolado e tal, e aí por aí vai. Legal. E falando de dados ainda, mais uma pergunta só para a gente fechar e mais a seguir a gente vai
o tópico, né, que é mercado de trabalho. E aí, como que tá a parte de inteligência artificial e o que tem sentido de impacto ou coisas que você pode mencionar relacionado, a dados e inteligência artificial, como que tem sido isso para você? Ó, então, como eu já trabalhava com análise de dados, a gente trabalha com o machine learning há muito tempo, né, então a gente tinha sempre essa ideia do porque, assim, quando você fala de automação, é sempre muito legal, porque geralmente quando a gente ia para uma empresa, que essa empresa tinha um processo de criar um relatório, de criar uma planilha ou trabalhar essa planilha e, assim, ela demora horas para fazer isso. Isso aí era sempre muito revolucionário de você trazer essa automação. Mas quando você trazia uma análise preditiva, trazia uma análise usando machine learning, né, ferramentas que são a inteligência artificial, né, isso aí era, nossa, era o que eles gostavam mais, é o mais mágico, né. Então, assim, por quê? Porque dá essa ideia de ser lúdico, né, de ser Uhum. mágico, assim, de você como é que ela adivinha essas coisas, né. Então, você tem esse lúdico dentro da inteligência artificial. E hoje em dia, com a popularização, né, das ferramentas de LLM, então, você acaba tendo uma um maior contato com essas Acabou a ferramentas mágica? de machine com a mágica, exatamente. Agora qualquer um consegue fazer a mágica, né, Agora a consegue, mágica é exigência mínima. exigência minha. Todo mundo consegue estar usando no seu dia a dia para fazer ou para criar um texto simples, né, enfim, coisas mais, banais, né, até mesmo alguma hoje em dia já é possível até mesmo fazer solicitar para a inteligência artificial fazer alguns tipo de análise de dados, né. Claro que tem alguns disclaimers aí que ela, às vezes, dá umas erradas, mas, faz parte, né, já é muito avançado, né. E Uhum. assim, hoje em dia, o que a gente pode pensar, né, tipo, é que primeiramente, né, como é que eu incorporo isso, né, lá na minha aplicação, como é que eu faço isso, né, a pessoa fica às vezes curiosa. Então, nada mais você pegar esses modelos mais conhecidos, modelos mais, robustos e tal, você faz integrações via API e você consegue incorporar isso dentro da sua aplicação. Eh, Poxa, mas e como é que eu uso isso também no dia a dia, que não seja só incorporando, né, dentro da sua aplicação. Você pode usar isso para escrever, ajudar a escrever alguns tipos de relatórios, sumarizar ideias, enfim, ele é um desengasgador de ideias, né. E para quem trabalha com a programação, obviamente já deve ter tentado, criar códigos usando a ferramenta lá de inteligência artificial, eh, e assim, eu acho que isso daí é o que tem sido um grande revolucionador das inteligências artificiais, para quem trabalha nesse universo, porque você acaba democratizando esse mundo da programação, de tal forma que as pessoas mesmo sem ter tanto conhecimento assim, elas conseguem já criar algo, né, então elas Cara, saem de é incrível, não vou dizer do zero, mas já tem eu alguma coisa. eu quero entrar nesse assunto, porque acho que aqui tem vários insights legais. A gente ganhou um amigo programador, né, pra gente encher o É, saco a qualquer momento. Por que que eu falo isso? Porque eu já comentei em alguns outros vídeos, tal, né, mas antigamente quando eu queria criar ideias e tudo mais, assim, eu sei HTML, CSS, JavaScript, mas eu nunca fui me aprofundar muito. Eu aprendi um pouco de lógica de programação, PHP, enfim, mas nunca foi a minha praia. E aí eu ficava enchendo o saco dos meus amigos programadores, né. Ô meu, eu tentava, o que que eu fazia? Para não ser aquele cara chato, né, que chega pedindo favor, eu ia lá, eu tentava fazer o processo ali, criar o código, procurava na internet, Stack Overflow, né, e aí eu tentava. aham, Quando realmente eu travava ali, aí eu falava: "Bom, agora eu não consigo mesmo",
vou precisar de ajuda, daí eu chegava: "Olha, escrevi esse código, fiz assim, 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 me ajuda". Aí, tipo, ficava menos trabalhoso para quem ia me dar uma força, me ajudar. Só que o problema é, cara, você pediu favor hoje, vamos supor, aí não dá pra, tipo, amanhã: "Ô, preciso de mais um favor, tal". Então, Tem assim, que ter muitos amigos. é, tem que ter muito amigo pra você pede um pouco pra um hoje, outro eu sempre É. trabalhei em time de desenvolvimento, então tinha lá uns 8 dev no meu time, assim, então às vezes eu ia trocando. Fazia a rotação e nem ia saber, era só no próximo mês se perguntava de novo para o cara. Exatamente. E às vezes eu pegava uns, assim, que era mais amigo, eu falava: "Ô, vamos fazer um projetinho aí junto, vamos", enfim. E aí às vezes o legal é que o pessoal da programação, desenvolvedor, os cara gosta de codar até no final de semana, então não era um problema. Os caras gostavam de fazer os projetinhos e tal. Mas, cara, o lance por que que eu falei tudo isso? Que pô, eu uso inteligência artificial todo dia, acho que você também, né, e é difícil a gente agora não usar. Mas eu já brinquei ali, né, de pegar e pedir: "Ô, preciso fazer um código e tal", ou eu ia fazer igual eu fazia com meus amigos, né, pegava ali e colocava um código: "Ó, eu escrevi isso aqui e tal, mas tá faltando fazer tal parte e tal", assim, dava um pouco mais de contexto e, cara, funciona. Então eu fiquei super feliz, né, que, pô, dá pra fazer isso hoje. E aí é até engraçado, né, porque lá atrás a gente foi buscar o no code, justamente por essa dificuldade, às vezes até um pouco de aversão ao código mesmo, assim, porque, cara, é complicado, assim, eu já tentei várias vezes aprender, não é que eu consigo, mas é bem difícil, assim, sempre vai esbarrar em alguma coisa. Eu brincava com meus amigos, eu falava assim: "Cara, esse mundo da programação ele não é muito amigável para quem quer começar", porque você vai ler lá uma documentação, alguma coisa, cara, às vezes você segue o passo a passo, mas não funciona, você fica travado ali no terminal e tal. E aí você fala: "Cara, o que que eu fiz de errado? Tipo, por que que as coisas não são assim, o S jeito que s tem que fazer só para quem é o que tá ali, né?" só para quem trabalha com mexendo, por exemplo, no GitHub, quem já fez alguma subiu alguma aplicação do GitHub sabe o sacrifício que é, você faz tudo que está lá no manual e não Isso, funciona, exato. às vezes porque um módulo lá tem uma atualização Uma nova, essa dependência. atualização nova não é mais compatível e não sei o que e tal. Então, Exato. realmente é Essa é é a é dor. bem nesse sentido mesmo. Mas Então, você assim, gosta de cara, eu acho programação ou não muito também, assim? Quão fã você é de código? cara, eu gosto, eu acho legal, mas assim, Se não precisar, é é melhor. um neutro, entendeu. Então eu tô mais focado em tentar resolver o problema e tentar buscar a solução do que propriamente: "Ah, eu vou escolher essa programação ou essa linguagem ou aquilo", Uhum, enfim. É interessante e assim, eu também ainda incrementaria tudo isso para quem quer aprender a programação de fato, né, assim, pelo menos eu funciono, assim, dessa forma, uhum. de você estar trabalhando com algo concreto, né, ou seja, você está produzindo alguma coisa, te ajuda a incorporar isso na tua É, cabeça, a entender como é que as coisas funcionam e tudo mais. Então, assim, quando você usa a inteligência artificial para te ajudar no código, seja escrevendo, sei lá, eu vou fazer uma consulta no meu banco de dados, nunca escrevi SQL, vou lá, peço para isso. fazer a consulta, você vai ver, é 2 linhas, ele vai lá, faz um select na tua coluna tal, não sei o quê, da from, pronto, 2 linhazinha, resolve o teu problema, tu nunca usou, mas tu não saberia fazer, entendeu. E É, ali ele foi lá e te disse, aí você viu: "Poxa, agora eu já sei como eu faço um select. Beleza, como é que eu faço agora um join na tabela tal com a tabela tal?". Aí ele vai lá e te mostra, aí você agora vai aprender então, assim, você vai se familiarizando com o que é cada passo a passo, com o que é que cada, ação dentro do teu código faz, né. Então, assim, ele te ajuda nesse de se familiarizar, mesmo você que queira aprender código, não queira estar no universo do no code e tal, ele te ajuda nessa forma de de te familiarizar com o que está lá, porque, eh, você vai escrever o código, às vezes você pode copiar o código, colar lá no ChatGPT e ele te corrigir, te dar uma sugestão, será que enfim. você corre o risco Você de copiar um você vai se update familiarizando. sem ali? É, exatamente. Então, assim, ele vai te Piadinha permitir piadinha esse que só vai entender copilot, né. os dev aí, né. Como é?
A piadinha o pessoal só de dev que vai entender, né. De Ah, pois é. Eh enfim, e assim, elas têm, eu acho que essa democratização, né, eu acho que é uma coisa que, não enxergo como vai substituir ou vai não é nesse sentido, mas sim como vai complementar, né. Então assim, O mundo hoje precisa de mais desenvolvedores, programadores, isso é uma forma, eu falo, de dar a possibilidade de mais pessoas se interessarem pelo assunto, aprender, às vezes, até exatamente, criar uma familiaridade maior e romper essa barreira e, às vezes, realmente falar: "Pô, gostei tanto disso aqui que não, realmente vou aprender mais, vou me aprofundar e tudo mais". Então, acho que é bem exatamente. bem legal esse movimento no code, assim, mas eu sempre falo nos meus cursos lá, materiais que eu gravo, cara, não é ser anti-programação, não é ser anti-código, porque no fim das contas tudo é código e, cara, em algum Hum. momento você vai precisar de uma linha de código aqui e ali, fazer alguma coisa, fazer uma integração com uma outra ferramenta, enfim, o código E ainda tá assim ali, né, só são formas diferentes de resolver problemas no fim do dia, né. exatamente, e assim, só complementando a Claro. essa ideia, exatamente essa ideia de tipo, você vai precisar sempre imaginar que ali, por mais que você esteja numa linguagem mais lúdica, mais abstrata e tal, você vai ter um código por trás, e isso faz toda a diferença quando você vai incorporar isso do ponto de vista de performance, quando você vai precisar, escolher entre fazer uma consulta de um jeito ou de outro, porque depois quando você começa a se familiarizar um pouco mais, assim, você começa a ter um pouco mais de recurso, você vai vendo que a solução ela vai ter vários caminhos. Uhum, E a sua escolha entre um caminho ou outro, ela vai pensar um pouco nessa lógica, né, qual é o que eu vou ter menor esforço no servidor, qual é o que eu vou demandar menos recursos para o servidor, e essa vai ser provavelmente a sua solução mais otimizada para poder incorporar o que você quer entregar e tudo mais. E tudo isso você vai precisar um pouco dessa lógica. Se você tiver uma noção de qual é a linguagem que está lá por trás, vai lhe ajudar para poder você tomar essa decisão. Então, assim, eh, todo conhecimento acaba sendo bem-vindo, né, então, assim, por mais que sim. você esteja utilizando uma plataforma, uma ferramenta, no code e tudo mais, você acaba precisando ter um pouco de noção, né, vamos dizer assim, um Vai pouco vai ter que entrar de em noção, algum né, tem que momento, ser. né, conforme mais complexo fica a É, aplicação, você vai tendo que aprender mais, mas é legal porque já abre essa possibilidade de mais pessoas entrarem e fazerem aí, essa jornada. Cara, muitas dicas bacanas aí ao longo do vídeo, espero que você que esteja assistindo esteja gostando do material, se estiver gostando do vídeo aqui do bate-papo, deixa o like no vídeo, considera se inscrever aqui no canal também. João, vamos partindo para o próximo tópico, que é mercado de trabalho, porque eu estou bem curioso aqui, você falou que trabalha para uma empresa no Canadá, eu imagino que várias pessoas aqui assistindo também têm interesse de um dia trabalhar para fora do Brasil, né, é um sonho também, uma meta, é muito legal, eu já também tive essa oportunidade. E, cara, conta um pouco de como que foi essa jornada ou dicas, de como ingressar nesse mercado, coisas que você acha que é fundamental, importante estar preparado para conseguir oportunidades assim? O que que você pode compartilhar nesse sentido? sim. Pois é, pessoal, então assim, primeiramente eu acho que a melhor dica que você tem que ter é cara, começa a ter projetos, a trabalhar com projetos no mundo real e tudo mais, para que Portfólio, né? você tenha um portfólio, exatamente. Então, eu acho que você ter um portfólio, ele vai te ajudar em vários sentidos, né. Primeiramente, de você ter algo para mostrar, um resultado. Segundo, porque você vai ter vai te forçar a ter familiaridade com as coisas, com o as tecnologias, com como resolver problemas, né, porque, se você não sabe, você não começou, você não está no zero, no passo zero, então, assim, primeira coisa, cria um projeto para você, copia um projeto de alguém, né, pega alguma ideia que alguém está ensinando, um tutorial, vai lá, para você se familiarizar, né. Então, assim, você começa a
ver o que é que a ferramenta faz, o que é que aquela linguagem faz, o que que ela entrega, e depois você vai maturando isso e tenta resolver o seu próprio problema, né, de forma autônoma, que aí você vai ver o como raciocinar em cima de um problema, né, você vai pensar em como chegar em soluções, né. Pode ser que aquela solução seja horrível, seja péssima, né, mas É, e não tem problema, provavelmente as faz parte. primeiras vão ser mesmo, né. Tem muito o Exatamente. Tipo, que quando eu fazer. fui fazer o minha a minha startup lá, foi horrível, ficou horrível. Mas, Depois assim, faz parte do de todo o é o processo. cadenciamento, né. Então, tendo esse portfólio, né, tendo essa ideia, você vai se familiarizar com as tecnologias, com resolver problemas, com, encarar, descobrir soluções e provavelmente você vai encontrar múltiplas ferramentas, múltiplas soluções para chegar no seu produto, né. Então, essa é a segunda dica, né. Não se limite a uma ferramenta só, a uma linguagem só, a um conhecimento muito em uma coisa só, né, porque você vai procurar na internet, eu não sei nenhuma que precise apenas, Bubble, ponto. É, Tipo, seria muito bom, né, Zeno, ponto. facilitaria muito o processo aí que o pessoal realmente fica muito em dúvida, qual ferramenta, tal, tem várias e é difícil pra gente também indicar, falar: "Só vai nessa e pronto, acabou". Não, se fosse assim, realmente era muito fácil, né, mas não é Exatamente. bem assim, infelizmente. Exatamente. Então, assim, a primeira dica, o portfólio, segunda dica, você vai incorporando o portfólio, você já vai estar caminhando nessa segunda, que seria de buscar essa capilaridade, né, ter uma série de habilidades para resolver problemas, porque, Uhum. no fim, o que eles vão precisar é resolver esse problema. Você E a fez terceira e última projeto antes dica de que você eu dar a diria. terceira dica? Desculpa te interromper, mas só você fez bastante projeto Oi. aqui no Brasil antes dessa oportunidade aí fora? Como é que foi? Não, porque, assim, vamos lá, eu tinha morado no exterior há um tempo, Ah, então, legal. assim, eu tinha já essa ideia na cabeça de talvez querer ficar numa carreira internacional. Uhum, Então, desde quando eu comecei a fazer esses projetos, comecei a trabalhar com ferramentas, desenvolvimento web e tudo mais, eu já entrei pensando em buscar projetos fora. Então, assim, curiosamente, eu não estou lembrando aqui de nenhum projeto que eu fiz para o Brasil, a uhum. não ser projetos pessoais, projetos que eu utilizo, assim, em algumas coisas do dia a dia, mas sempre foi buscando projetinhos para fora, para os Estados Unidos, para a Europa, Então você já tinha Índia, esse você esse tem foco, tipo: "Eu vou começar a desenvolver, mas já quero isso, ir para o mercado, internacional, mercado isso, americano, Canadá e tal". Então isso já foi legal, um ângulo, né, que você já definiu como meta, né. Isso é bacana. isso, Inglês, exatamente. logicamente, é muito importante, né. Pronto. Essa era a terceira Ah, dica, então vai, que manda é aí. você ter uma habilidade de se comunicar, né. Então, assim, se você conseguir se comunicar com a pessoa, e aí o inglês ele entra como a ferramenta, né, como o meio que você vai fazer essa comunicação, mas também como uma habilidade de você entregar você saber falar com a pessoa, entregar um pouco do que você conhece, o que você sabe, em produto e apresentar esse produto, né. Então, assim, quando você vai mostrar ou ter uma conversa com o seu cliente, com a empresa que está, te contratando e tudo mais, principalmente eu eu falo assim, porque como eu venho do mundo do back-end, dos dados e tudo mais, isso é sempre muito abstrato e às vezes muito distante de quem está na mesa de negociação no business, que entende do que ele quer e tal, mas não entende nada de como é que tá lá por trás, como é que as coisas funcionam, como é que tá tudo armazenado, como é que chega nisso, enfim. Uhum. Então assim, é sempre um desafio de quem está no back-end para você mostrar isso como um entregável, como uma solução que demorou, sei lá, um mês para você fazer e que o cara não vê numa tela, porque diferente do front-end, você constrói uma tela, tá lá bonitinha assim que: "Ó, é isso aí que eu fiz", entendeu? É é tangível, né, quando É, você tá numa interessante. ferramenta de back-end, você acaba tendo coisas um pouco mais intangíveis para quem não é da área, então, assim, você dizer que você passou um mês fazendo uma coisa que o cara nem enxerga, é complicado.
interessante, Então ter essa habilidade de você falar, de você comunicar, de você entregar o resultado, utilizando e aí entra o inglês como seu meio de comunicação, se você pensa trabalhar para o exterior, essa seria a terceira dica. legal, muito massa. Cara, só sobre esse assunto de trabalhar para fora, experiências, né, eu acho que daria um vídeo inteiro, até se for interessante o Uhum. pessoal quiser e se você quiser também a gente pode combinar no futuro só para falar Claro, sobre experiência, mercado e tudo mais, acho que, dá para ficar uma hora aí conversando. Mas eu acho que a gente com cobriu certeza. vários tópicos bem Se interessantes, foi um papo legal, espero que você tenha gostado também, espero que quem está assistindo tenha gostado. Eu vou deixar também o convite para quem está assistindo aqui, para enviar também, uma ideia, sugestão, para vir participar aqui. Por exemplo, se você que está assistindo aí do outro lado, quiser também vir aqui, igual o João, participar desse bate-papo, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, e a gente troca uma ideia e vê se a gente consegue agendar aí esse papo e você também participar aqui do canal. A minha ideia com esses vídeos, né, com esse formato novo, é justamente dar espaço para mais pessoas poderem vir aqui, contar das suas histórias, contar experiências que eu acho que tem muito valor, muito conteúdo bom para ser passado e agregar para quem está assistindo aí do outro lado, para você que está assistindo. Então, se gostou desse formato, desse vídeo, fica à vontade para mandar o seu comentário, deixar o like no vídeo e se inscrever também. João, vamos encerrando aqui. Você quer compartilhar algum contato seu, alguma rede social para quem quiser te conhecer mais do seu trabalho? Fica à vontade. Pronto. Pessoal, eu mais uma vez eu agradeço aqui o convite de estar partilhando um pouco da minha história, das minhas experiências, né, nem de longe eu me considero, com sabendo, assim, dar essas dicas preciosas e tal, mas um pouco do que eu vivi, um pouco da experiência que eu tive, eu espero que isso tenha sido útil, tenha agregado de alguma forma. E sim, eu vou pedir para o Caio deixar talvez o link do meu LinkedIn, eu Legal. também estou criando aqui um canal no YouTube, Ah, que legal. começou há pouquíssimo Massa, tempo, para fazer parabéns. shorts basicamente com dicas, de coisas que eu vi no dia a dia, assim, então são coisas que arbitrariamente eu achei que era interessante, que talvez tenha uma relevância e que possivelmente isso não é tão trivial de se fazer, e aí eu saio compartilhando em um formato bem curto de 1 minuto, vídeos de shorts mesmo, só Desafio, para hein. deixar registrado o como é? Desafio fazer em 1 minuto. Pois é, exatamente. Às vezes é complicado, eu tenho que cortar um pouco as coisas e fica não tão tutorial, né, de como é, mas a ideia é mais para mostrar, assim, poxa, existe uma possibilidade de se fazer e tudo mais. E, assim, eu fico aberto toda a vida, eu tento colocar minhas redes sociais dentro do vídeo e tal, porque se a pessoa tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo que tenho o maior prazer de ajudar, trocar uma experiência, talvez, quem sabe até enfim, tirar essa dúvida da pessoa e talvez muitas vezes as pessoas já chegam em contato comigo dizendo: "Ah, eu estou com esse problema aqui que eu vi no seu vídeo, Sim, como é que resolve assim e tal?". Eh, Porque realmente, assim, o vídeo não dá em 1 minuto para você explicar não todos os dá. casos, todas as situações. Foi uma escolha, às vezes, o que eu Sim, fiz, pode ter prós e contras, né, às vezes a pessoa diz: "Ah, essa daí eu não gostei, porque essa solução aí ficou muito assim, muito assado, não sei o quê". Então, às vezes, o pessoal tem essa visão, mas, enfim, tem toda uma lógica por trás, às vezes tem um porquê de ser, e às uhum. vezes também porque às vezes está aprendendo, né, às vezes a gente, É, escolheu determinada solução que talvez, no futuro a gente possa ter uma ideia diferente enfim, é super bem-vindo qualquer comentário. E normal. fica isso aí, pessoal. Então quem puder me seguir especialmente no LinkedIn, onde eu tenho maior contato com o pessoal que está focado em aprender e utilizar o Bubble e outras ferramentas no code lá, como o Alteryx e, enfim, e outras ferramentas. E é isso, pessoal. Então Legal, agradeço imensamente aqui, eu já tinha visto vários vídeos teus, nunca imaginei estar conversando com você, que legal. mas foi um prazer e qualquer outra dúvida, qualquer outra oportunidade que aparecer, eu gostaria de aparecer mais vezes aqui com você, tá bom? Legal, massa. Vou deixar o link aqui embaixo então, galera, para vocês
irem lá falar com o João, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele, falar com ele lá no LinkedIn. E, cara, queria dizer que parabéns pela, postura aí, né, de gravar vídeos, né, se colocar aí à disposição do pessoal, ensinando. Isso dá bastante trabalho. Eu falei que é um desafio criar em 1 minuto, porque realmente é desafiador, eu sei. Já estou há um bom tempo aí criando conteúdo e realmente vídeos mais curtos, por mais que pareça, né, tipo, é só 1 minuto, mas para caber tudo em 1 minuto dá um trabalhão, edição, tudo mais. E então continue, eu sempre digo, cara, se você está assistindo aí, tem vontade de criar um canal no YouTube, tem vontade de compartilhar conhecimento, faça da maneira que der, comece simples, porque não tem outra forma, né, não dá para começar logo de cara, com equipamento top, estúdio, um monte de coisa assim. Eu também demorei anos para chegar nesse, nível que eu tô hoje, mas tive que começar. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre esse começo e tal, dou algumas dicas nesse sentido, mas só começa, faz, que é muito interessante, é muito legal todo esse processo, então super recomendo para quem estiver fazendo e super aprecio também quem faz, porque eu sei no fim das contas o trabalho que é. E de coração espero que vocês tenham gostado do novo formato. Fica o convite para quem quiser participar e também super agradeço aí sua participação, João. Quem sabe a gente grava mais conteúdos aí pro pessoal. Vamos ver como é que vai ser os comentários. Valeu, pessoal. Obrigado para Espero quem que assistiu sejam até agora. positivos. Oi? Ah, com certeza. Espero que sejam positivos os comentários. Com certeza. Manda os comentários positivos aí, galera. Valeu, João. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.